Podcast oficial BNI, mudando a forma como o mundo faz negócios. Olá a todos e bem-vindos de volta ao podcast oficial do BNI. Eu sou Priscila Rice e venho até vocês direto do estúdio de gravação Live Oak em Berkeley, Califórnia. Hoje estou ao telefone com o fundador e diretor visionário do BNI, Dr. Ivan Misner. Olá, Ivan, como você está e por onde você anda? Eu estou muito bem, Priscila. Estou a caminho de San Antônio. Amanhã é aniversário da minha esposa e eu prometi levá-la para San Antônio. Eu nunca a levei lá, então partiremos hoje para San Antônio, no Texas. Que legal! Espero que você tenha um excelente momento com a sua esposa. Gostaria de apresentar o tema de hoje? Bem, Priscila, eu gostaria muito que você o apresentasse, mas vou fazer um pequeno prefácio sobre ele. Você disse algo no final de um de nossos podcasts e eu fiz um discurso retórico. Nunca fizemos um podcast em que ele fosse completamente improvisado. E eu vou aproveitar a brecha para falar sobre um assunto baseado em um comentário que você fez e uma discussão que começamos a ter, porque eu tenho muita energia para isso. Eu adoraria que você compartilhasse o que você trouxe, e então eu vou falar um pouco sobre isso, ok? Claro, eu ficarei feliz em fazer isso. Fizemos um podcast recentemente e o convidado trouxe um conceito de repetição, fazendo as mesmas coisas por longos períodos de tempo, porque ele gosta muito da simplicidade e sente que a repetição é uma parte muito importante do sucesso. Eu estava pensando onde a inovação se encaixa nisso. Se você está sempre fazendo a mesma coisa repetidamente, onde entra a criatividade e como você faz mais produtos e se torna melhor no que faz? Você teve uma resposta forte para isso. Sim, eu fiz mesmo, não é? Eu tive uma resposta muito forte para isso e vou tentar diminuir o tom para este podcast. Mas eu tive uma resposta muito forte. Eu acho que você precisa de repetição e inovação. Mas aqui está o problema. Assim que você diz que precisa de inovação, o que eu acho no BNI é que as pessoas simplesmente começam a mudar as coisas. O Ivan disse para inovar. E eles começam a mudar as coisas. Elas mudam as coisas que fizemos antes, coisas estúpidas que não funcionaram e não faz o menor sentido. Elas começam a fazer coisas que nós fizemos e isso é apenas uma má ideia. A inovação tem que ser feita com um plano e tem que ser uma inovação planejada. Isso parece contraintuitivo, mas você não pode simplesmente inovar à toa, especialmente se estiver falando de uma organização global com mais de 10 mil grupos. Então, se eu tiver que me inclinar entre repetição e inovação, acho que o maior erro que a maioria das pessoas e das pequenas empresas comete é não fazerem a repetição. A repetição cronometrada é uma das razões pelas quais o BNI é tão bem sucedido quanto é. É aquela reunião toda semana, fazer aquela apresentação semanal, ter um palestrante que é membro do BNI, passar referências toda semana. Estas são todas as coisas que são repetitivas. Agora, você pode fazer coisas inovadoras dentro dele, como fazer melhores apresentações semanais e fazer reuniões estimulantes. O coordenador de educação foi uma inovação do BNI. A orientação aos convidados foi uma inovação do BNI. Então, há muitas coisas que são adicionadas. Certamente, o BNI Connect é uma inovação do BNI. Algo que vejo muito mal feito, porém, com empresários é que eles só querem mudar as coisas porque ficaram entediados. O tédio não é motivo para mudar. O tédio não é uma razão para simplesmente mudar tudo o que você está fazendo. Você pode fazer uma mudança em um elemento do que você está fazendo, mas eu recomendaria aos empresários, e eu já disse isso muitas vezes, fazer 6 coisas 1000 vezes e não 1000 coisas 6 vezes apenas. Quando o BNI inova, inovamos por tentativa e erro, e não dizendo às 10 mil equipes: ei, aqui está uma ideia, experimente isso. Não, nós tentamos em um grupo. Se isso funcionar, tentaremos em 5 grupos. Se funcionar, vamos tentar em 20 grupos. E se isso funcionar mesmo, podemos tentar em uma região. E se isso funcionar mesmo, tentamos em um país.
E se isso funcionar mais ainda, nós tentamos globalmente. Assim, a inovação ocorre por tentativa e erro, não por querer ou não. E meu medo é dizer às pessoas para serem inovadoras é que elas possam fazer coisas que já foram feitas e falharam. Faz sentido, é uma maneira muito disciplinada de inovar. Eu estou vendo da perspectiva da improvisação, porque eu toco jazz, e é algo que nos ensinam a fazer, que é ter novas ideias dentro de uma estrutura. Ele tem uma estrutura, mas há algo a ser dito sobre criatividade e espontaneidade. Então, como você responde a isso? Bem, ouça, eu não compararia jazz a uma reunião do BNI. Você sabe, eles são substancialmente diferentes. E a espontaneidade do jazz é um jogo totalmente diferente da espontaneidade em uma reunião de negócios. Mas acredito que você pode incorporar alguma espontaneidade em uma reunião do BNI através de suas apresentações semanais. Elas não devem ser a mesma, semana após semana. Aliás, os piores são os que se repetem todas as semanas. Você precisa mudar um pouco. Essa é uma forma de incorporar a inovação na estrutura existente. O que eu estou falando é sobre apenas mudar a estrutura, mudar o processo sem alguma pesquisa e desenvolvimento. O BNI tem um cronograma de pesquisa e desenvolvimento bastante completo, onde testamos as coisas antes de fazer. De vez em quando, e haverá um punhado de diretores que me ligarão quando me ouvirem dizer isso, mas de vez em quando recebo algum diretor maluco que diz: tenho esta ideia. Em 37 anos isso já aconteceu pelo menos algumas dúzias de vezes, Priscila. E eu tenho essa ótima ideia e vamos começar com mixers e uma nossa equipe. Todo mundo vai convidar todo mundo para uma confraternização e depois vamos convidá-los para a reunião do BNI e vai ser isso. Acho que isso vai ser um divisor de águas para nós. E eu digo a eles: oh, por favor, não faça isso. Por que não? Isso é diferente, é novo, é emocionante, é divertido. Bem, eu já vi isso algumas dúzias de vezes. E todas essas dúzias de vezes vi dúzias de fracassos. Não, não, eu fiz isso. Eu fiz isso uma vez, foi ótimo. Sim, será ótimo por 2, 3, 4 meses, mas depois de 5 ou 6 meses, você vai parar de fazer isso e vai me ligar e dizer que estou certo. Não, não, eu vou continuar fazendo isso. Priscila, já se passaram 37 anos. Eu não vi ninguém fazer isso por mais de 9 meses. Nunca. As pessoas gostam de mudanças e existem certos perfis de comportamento, em particular os altos eus, que são pessoas muito bem orientadas e adoram mudanças. A minha esposa é uma dessas. Ela adora mudanças, mas a verdade é que os negócios mais bem-sucedidos são aqueles que entendem que é preciso encontrar um sistema e ser como um cachorro com o seu osso. Se você quiser estabelecer a criatividade nesse sistema, tudo bem, mas você fez isso dentro da estrutura e dos limites do sistema. Então você faz uma ótima apresentação semanal e uma ótima apresentação principal e muda isso. Não mude o processo. Falamos sobre isso no livro Giver's Gain, a propósito. Quando eu escrevi Giver's Gain, uma das coisas que eu queria fazer nesse livro era falar sobre meus erros. A razão pela qual eu falava sobre meus erros era que eu queria mostrar às pessoas que o BNI não saiu totalmente formado como uma organização. E eu estraguei uma quantidade razoável dessa formação durante todo esse processo. E eu descobri enquanto avançava, então, por que reinventarmos a roda? Se você tem uma grande ideia que acha que vai mudar a reunião do BNI, fale com o seu diretor do BNI. Elabore um sistema onde ela será testada. Não faça apenas mudanças, porque mudar por mudar não é inovação, é apenas um mau negócio. A inovação vem por meio de testes e experimentação, tentativa e erro, como um processo implementado para medir os resultados. Essa é a chave, medir resultados. Essa é a maneira que você deve fazer a inovação, não apenas para mudar as coisas e torná-las diferentes. Então, eu acredito na inovação e é um dos nossos valores fundamentais, mas você tem que fazer isso com um plano.
Você não pode só improvisar. Isso faz sentido? Sim, acontece. Você é uma das pessoas mais disciplinadas que eu já conheci. E você sempre faz alguma coisa nova. Você se refere a si mesmo como um cachorro com seu osso. E eu acredito nisso. Eu testemunhei isso durante o período em que trabalhamos juntos. Então eu acho que eu entendo o que você está dizendo e isso é muito válido. Eu gosto que você pelo menos reconheça que há algo a ser ganho por ser criativo dentro da estrutura. Ah, sim, Priscila. Se você olhar para o Beni hoje, 37 anos depois que eu criei, há muitas diferenças. O Beni Connect como um aplicativo móvel e as coisas são feitas para o nosso processo, mas de uma maneira inovadora de fazer coisas que fazemos há muito tempo, como as atribuições do Beni Business Builder. Sobre o que é isso? Trata-se de aprendizagem contínua. Oh, espere, esse é um dos nossos valores fundamentais. O que há no Beni Business Builder? Coisas como o programa de sucesso do membro. Nós testamos isso por décadas. É apenas uma nova maneira de fazer algo que já fizemos há muito tempo. Portanto, é uma maneira de ser consistente, mas estamos seguindo o caminho da tecnologia. Então, isso de inovação faz sentido para mim. Mas mudar as coisas apenas para mudar as coisas é simplesmente estúpido. Esse é o termo técnico, é apenas um mau negócio. Portanto, não mude as coisas apenas para mudar, mude as coisas com um plano que tenha um sistema e um processo para medir os resultados. Essa é a chave. Algum último pensamento que você tenha antes de encerrarmos, Priscila? Não, acho que você deixou tudo muito bem claro. Eu acho que é uma grande coisa para se pensar e gostei de como foi colocado. Ouça, estou muito feliz porque você trouxe isso à tona. É um assunto importante. E eu acho e acredito na inovação, mas se eu tivesse que me inclinar em qualquer ponto, eu estaria me inclinando para essa repetição cronometrada, com essa consistência. E você integra essa inovação com uma consistência. Quando você faz isso, usa duas armas. E a razão pela qual o que eu ouvi foi um apresentador de rádio que disse: o Beni é o Monte Rushmore das organizações de networking. Rushmore, para quem não sabe, é aquela montanha entalhada com o rosto de 4 presidentes americanos. O Beni é o Monte Rushmore por um motivo. É porque fazemos 6 coisas 1000 vezes. Obrigado, Priscila. Certo, ótimo, Ivan. Muito obrigada. Para mais conteúdos do Ivan, acesse ivanmeisner.com. Muito obrigada pela atenção. Eu sou a Priscila Rice. Estamos ansiosos para que você se junte a nós novamente na próxima semana para outro episódio emocionante do podcast oficial do BNI.